Boa noite, olá viventes do Cerrado, aqui é Marco Aurélio Jacob e está começando agora o Terço Ambiental Gazeta do Cerrado. Um programa ambiental com temáticas, problemas e soluções para as questões ambientais que afligem hoje o nosso planeta, a nossa região, o nosso estado. Hoje nós temos uma pauta muito especial, uma pauta que se preocupa com o futuro do meio ambiente e nós estamos estreando também. Eu queria fazer um comentário antes de começar o programa e agradecer a Andrea Mangolin, que me sugeriu fazer uma mudança de cenário e sair do escritório e ir para o meio ambiente, ou então bolar um cenário, e nós estamos aqui graças a Andrea, a diretora de teatro talentosíssima, que inclusive a gente está fazendo um projeto junto, Estou na Rua, com um texto ambiental sensacional, e daqui a pouco vocês vão ouvir dizer, eu também vou entrevistar ela sobre isso. E por enquanto a gente vai começar esse programa de hoje com entrevistados e participações especiais também, muito especiais, diga-se de passagem. A gente hoje vai falar sobre essa questão da importância da educação ambiental nas escolas, né, para as escolas, para os estudantes, com personagens e pessoas muito interessantes. Eu vou convidar agora aqui o primeiro participante, que eu já vou convidar, que é o Anderson Fonseca. Ele é professor, mestrando em História e Cultura das Populações Amazônicas pela Universidade Federal do Tocantins, também professor da Escola Estadual Liberdade, educador ambiental e presidente da Ecoterra. Então, além de ser professor, ele também é do terceiro setor, que também atua com as temáticas ambientais e educação ambiental em projetos. Então, é uma pessoa muito interessante para a gente falar. E, além disso, também eu convidei o Zé Rani, que é um professor da escola indígena do Carajá, né? O nome da escola é Cumanã, da aldeia Fontoura dele, Bananal. Estou aguardando ele entrar. Anderson, se você estiver na escuta, já pode aceitar o meu convite. E também uma pessoa muito especial, que é a Fátima Jacob, que ela é uma ambientalista nata. O Anderson está escrito aqui que não está conseguindo participar. Anderson, pode ser a versão do teu Instagram, que pode estar desatualizada. Então, tem que ir lá nos aplicativos e pedir para participar. Enquanto isso, vamos começar com a participação aqui da senhora Fátima Jacob, que vem falar de um dos projetos mais incríveis e que eu tive a honra de poder registrar em uma matéria que foi para a televisão e foi para várias redes, que chama o projeto Cinema e Teatro na Areia. Tudo bem, Fátima? Seja bem-vinda. Obrigada, Fátima, boa noite. boa Boa noite noite. a todas. É com prazer que venho aqui falar sobre um projeto maravilhoso e falar nesse espaço que eu acompanho sempre, toda terça-feira, com assuntos variados, dentro das questões, falando sobre as questões ambientais, que eu admiro muito, gosto muito de ouvir. Parabéns, inclusive. Então, aqui a gente teve um projeto muito bonito que é o Cinema na Areia. O Cinema na Areia, ele finaliza todo um trabalho. Ele está me ligando, só um minutinho. Eu também tenho a participação do professor José Rani, que é da escola Carajá, que eu entrevistei ele. Professor, se estiver na escuta, é só aceitar esse convite para participar da live aqui, tá? Tem que começar a assistir e participar da live, tá, professor? É só para... Eu acabei de fazer o convite. Aí, Anderson, maravilha, seja bem-vindo. Desculpa, Fátima, agora para a gente começar de novo, eu também estou tentando fazer com que o José Rani entre também aqui daqui a pouco. Anderson, já que eu comecei aqui com a Fátima, para ela falar de um dos projetos que podem ser replicados também, mas que foi de uma beleza singela e singular, que é o projeto Cinema e Teatro na Areia, que foi realizado lá no Paraná, Anderson. E daí a gente está tentando, e aliás eu trouxe aqui como um dos exemplos de projetos de educação ambiental que podem ser apresentados em um dos temas que a gente vai conversar, né, Anderson, da aplicação dos temas transversais dentro das escolas, do conteúdo curricular brasileiro, né?
Então, Fátima, você tinha começado a falar um pouco sobre o projeto Cinema e Teatro na Areia. Explica para nós um pouco mais do que é esse projeto. Sim, esse projeto, como você disse, começa na escola, porque são alunos da escola que vão também para a areia. Na areia tem dois momentos. O momento de filme, à noite, onde muitos turistas, né, são convidados para participar, levar sua própria cadeira e conosco assistir um filme ligado às questões ambientais. Antes de passarmos aquele filme, a gente debate um pouco. Boa noite. Só um minutinho, só para apresentar o nosso convidado também especial, que é o José Rani, né, da Escola KPM, aí da Ilha do Bananal, da Aldeia Fontoura, da etnia Carajá. Seja bem-vindo também, professor. Tudo bem? Muito bom. Com muita honra de estar participando. Maravilha. Nós estamos escutando aqui a dona Fátima, que está falando aqui de um projeto chamado Cinema e Teatro na Areia. E o Anderson também, que é do Instituto Ecoterra. Professor, se você conseguir pôr um fone de ouvido, fica menos ruído aí, professor. Tá? José Rani, se tiver um fone de ouvido, fica melhor o áudio, está com interferência. Então pode falar, dona. Esse projeto acontecia no verão, né? Um projeto bem grande do estado do Paraná chamado Viva Verão. Aí eu levava todas as noites um filme com temas ambientais para discutir na areia, à noite com os turistas. Cada turista levava a sua cadeira, a gente colocava o telão, e antes de iniciar os filmes, a gente conseguia conversar um pouco sobre a questão ambiental e o filme ia discutir. Em que posições estávamos, em quais as posições que poderíamos tomar para reverter ou não deixar acontecer, ou para ajudar a nossa Esse projeto começava muito tempo antes, envolvendo todas as escolas do estado do Paraná, para que as escolas as escolas deveriam montar uma peça teatral, trabalhar falando com seus próprios alunos e professores, para trazer para as praias do Paraná. Então, as escolas trabalhavam, montavam, mandavam para a gente o texto, o roteiro, né? Um roteirinho, um release. Daí nós, numa sessão, íamos até a escola, vimos a apresentação, e esses grupos vinham para a praia, passavam uma semana aqui, divulgando as suas peças teatrais em plena areia, todas as manhãs e tarde. Então, foi um envolvimento completo das escolas, foi um envolvimento com as questões ambientais bastante grande do estado do Paraná, através da Secretaria de Meio Ambiente, do IAP, onde eu trabalhava, e com muitos parceiros, com muitas pessoas nos ajudando, e foi importante mesmo esse momento para o estado do Paraná e para todas as escolas, envolvendo todos os alunos desse estado. Foi muito bom. Que bom. E esse aí atingiu quantas pessoas? Durou quanto tempo? Olha, esse projeto durou no estado de 4 a 5 anos. Eu não me variava de
mas a gente conseguiu atingir muitas pessoas. Além do civil, as crianças apresentavam suas peças na areia, em vários lugares da areia. Então, 4, 5 grupos percorriam os espaços na areia, apresentando pequenas peças ambientais, onde tinha muito participante. Os geralmente paravam para as crianças darem um recado ambiental. E foi muito importante. Foi muito importante. Maravilha, e tinha os performáticos que durante o dia, né, atores que também convidavam e faziam apresentações, micro-enquetes, né, sobre as temáticas ambientais a ver com as apresentações da noite, não tinha isso também? Sim, sim. O pessoal todo na divulgação do cinema à noite, das peças teatrais e de todo o comportamento ambiental da praia. Então, os performáticos, eles percorriam as praias com brincadeiras, com palhaçadas e com grandes verdades. Então, foi um momento importantíssimo para o pessoal que estava em veraneio, se conscientizar que o lixo não pode ser jogado, que a bituca de cigarro tem que ter um lugarzinho para se colocar. Aliás, a nossa secretaria tem bem pequenos, antigamente todo mundo quase fumava, então tinha pequenos cruzeiros que colocava na areia para que o fumante colocasse suas bitucas ali e que depois transportasse consigo para casa ou para qualquer lixeira, né, na praia. Então, foram muitas atitudes, enquanto isso, se fazia também a coleta seletiva do lixo, né, fazia-se também a construção da captação do esgoto, o tratamento da água, captação da água e tratamento da água para 2 milhões de pessoas no veraneio, né? E foi um trabalho monstruoso, né? Que foi colocado, grande gigante, foi colocado também no Paraná. Juntou-se todas as secretarias, juntou-se todo mundo em torno das questões do menor para o maior. A nossa parte era relacionada à educação ambiental, mas estava dentro de um contexto Malorado dispensado. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. É um projeto sensacional. Tem no YouTube também, para quem quiser procurar, Projeto Cinema e Teatro na Areia, pelo menos lá, uma pincelada da beleza que foi o projeto. Agradeço a sua participação, Fátima. Com honra e alegria que a gente se despede. A subina que é um gato de reo. É maluco na Conga. Um abraço. Lá e viram. Anderson, eu vou passar para o José Rani, que ele está com o áudio muito alto lá, e depois a gente conclui fazendo os comentários. José Rani, muito obrigado, boas-vindas a você aqui nessa live. A temática de hoje é educação ambiental nas escolas. Você está aí responsável por uma escola aí dentro da aldeia Fontoura, né, de etnia Carajá. Eu gostaria que você comentasse um pouco, dentro do aspecto dos povos indígenas, como que vocês trabalham a educação ambiental dentro da escola, já que vocês também vivem dentro de um contexto ambiental, né? Pode falar, professor. Sim. Estou aqui com muita honra participando sobre educação ambiental, né? A gente mora aqui na Ilha do Bananó, que é muitas biodiversidades naturais, né? E no meio nós sobrevivemos aqui, né? Povo Carajá. Povo Inã, na verdade. Povo Inã é entre Javaé e Carajá, né? Mas foi autodenominado como Carajá e Javaé. Mas é o mesmo povo, né? Se chama Inã. Então, aqui dentro da reserva indígena, a gente convive mais assim com a natureza, né? Com o ambiental. Então é mais fácil de a gente repassar para o nosso jovem, né? Para conviver também, porque a gente depende mais da natureza, né? Como
da erva, como capim, e outras, né? Serve mais assim para remédio, serve mais até para algumas partes que vêm de frutífera, né? Que serve mais para alimentação, né? Então serve para todos esses tipos de coisa, né? Então ocorre essa educação para o nosso jovem, né? A gente repassa os conhecimentos dos nossos anciãos, nossos velhos da aldeia, né? Que repassa para nós e a gente transmite, né? Aqui não tem biblioteca, né? Somos nós mesmos, somos biblioteca. Nossa biblioteca é vivo, né? É nosso ancião, aonde a gente procura, aonde a gente ocorre para buscar informação. Então, nossa biblioteca é essas pessoas, né? Nossos velhos da aldeia, né? Então, a partir desse aí começa essa educação, a gente fala sobre coisa natural para nosso jovem, né? Aqui na escola, não tem... como é que fala? Não tem um livro em relação a isso, né? A gente leva informação verbalmente, né? A gente passa no trabalho e os alunos faz relação a isso, né? Próprios alunos relata o que deve proteger, como a gente vem sobrevivendo junto com a natureza, né? Então a gente mantém do jeito que está, né? O verde. Então, como o Brasil fala, né, aonde tem a reserva indígena, tem o verde, né? Aonde não tem terra indígena, é sempre degradado, né? Então, é muito importante a gente preservar a natureza, né? Como árvores de frutífera e da erva, né? Para a gente assim, não perder. Porque a gente depende mais disso, né? Então, com relação a isso que ocorre, a educação ambiental desde da casa, né? Da família, né? Aí a gente traz para a escola a mesma maneira. É isso, né? Eu fico muito feliz de estar participando essa live, né? Willy, mas me diga uma coisa, os livros que vêm da educação básica, alguns pincelam a questão ambiental, né? Mas vocês trabalham de forma diferente da que vem nos livros? Sim. Aqui os livros vêm mais outros, né? Não são que fala da educação ambiental, né? Não assim, não tem livro exatamente só da educação ambiental, não tem. Mas assim, a gente fala mais assim, por exemplo, quem tem da aula de biologia, né? Aí tem várias coisas que falam. Oi, deu uma falhada, né? Deu uma falhada, José Rani, tá me escutando? Ele falou que lá estavam tendo mais 3 lives, pode ser questão da qualidade da internet também. Mas vamos aguardar um pouco. Mas é interessante, né, Anderson, que a realidade dentro do contexto indígena, ele acho que ia começar a explicar que os livros não contemplam a realidade deles, né? Então é muito interessante. Você, como professor, também enfrenta essa dificuldade de não ter dentro do material pedagógico fornecido uma educação ambiental que possa, de fato, sensibilizar as crianças? Boa noite, Marco. Tá me escutando bem? Tô sim, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Eu acho, assim, o meu ponto de vista como professor, que eu estou atuando desde 2015 na sala de aula, eu acho que está na formação do professor. Na verdade, nós temos... Como é que eu poderia explicar? Como que eu, Anderson Fonseca, cheguei a ser um educador ambiental? Primeiro eu passei pelo processo tradicional da educação, tive a formação tradicional. E posteriormente, dentro da Universidade Federal Tocantins, foi quando eu tive contato com os povos tradicionais, que são os indígenas, quilombolas. E aí eu tive uma possibilidade de ter um contato maior.
Então, assim, os professores, eles se dividem entre a sua formação. A formação conta muito. E quando você é professor na escola, para você trabalhar a educação ambiental, você tem que tipo, ser um desbravador, porque você tem o conteúdo que está no livro, você tem, dentro daquele conteúdo você tem um calendário, um plano de curso do ano todo para ser trabalhado. Na verdade, eu vou ser sincero, existem vários temas ambientais dentro dos livros. Mas o que eu estou para falar hoje aqui como professor de História e Geografia da Escola Pública, da Escola Estadual Liberdade? Que eu faço parte da Ecoterra, atualmente sou presidente, que a gente trabalha na prática. Então, eu acho que o conteúdo está ali no livro didático, mas o grande desafio do professor é tirar o aluno da sala de aula, levar para o espaço escolar e ter contato com a terra. Aí é o desafio. Porque a escola não tem estrutura. Quando eu falo estrutura, eu falo políticas públicas. Por quê? Vou dar um exemplo de um projeto simples que nós fizemos na Escola Estadual Liberdade. Nós plantamos em torno de 20 árvores nativas e depois o diretor abraçou a ideia, o diretor Aurélio Brito, e plantou mais umas 15. E foi ali com os alunos cavando buraco, tendo contato com a terra ali, o cerrado ali, assim, a terra, vendo que é um cascalho, e vem uma areia, uma terra, foi preparando a cova, foi conversando ali naquele espaço ao ar livre, que foi tendo uma aula de geografia na prática, é isso que eu quero falar. Então, assim, o professor tem que ter muita coragem para tirar o aluno da sala de aula e ter apoio da direção da escola e da coordenação pedagógica. Então, assim, eu posso dizer para você que está no livro didático, mas para a gente, eu que faço parte da Ecoterra e como educador ambiental, educação ambiental é na prática, é pisar na terra, é banhar no corvo, é dormir na rede, é subir em cima do pé de árvore. E, na verdade, um ponto interessante, Marco, que eu fiquei observando, conversando com meus alunos, eu até conversei com você um pouco antes, chegou 2 alunas do Jalapão, até eu brinco, chegou 2 jalapoeiras. Aí eu falei, que orgulho ter alunas jalapoeiras. E elas têm em torno de 13, 14 anos. Uma é Graziele e outra é Gabriela. Moravam em Mateiros. Elas já eram educadoras ambientais sem saber. Elas já tomavam banho na Cachoeira da Velha, já pegavam, cuidavam do quintal de casa, já faziam uma compostagem orgânica ali, juntando as folhas das árvores e colocando no pé das árvores, já cuidavam da pequena horta e elas estão morando agora hoje no Aurine 3. Então, elas já têm essa relação dos educadores ambientais, que são a população tocantinense, que já é. E elas chegaram na Aurine 3, chegaram na escola, e agora estão na Aurine 3, na escola. Então, elas estão sentindo a falta da natureza do Jalapão, porque estão no contexto urbano. Então, tem muitos desafios por estar no tal do capital, mas elas já eram educadoras ambientais. Então, o que eu posso falar para você? Que os meus colegas, como os professores, eles amam os projetos. O que falta mesmo é estrutura, porque, como é que eu falo estrutura? É que a educação ambiental ela só é lembrada na Semana do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. E depois ela passa o ano todo vaga. Mas assim, por quê? Porque a formação dos professores e até a formação da sociedade está lembrando nessa data. Mas, assim, como professor de história, há um tempo atrás, nem nessa data era lembrado. Isso daí foi uma política pública de uma década para cá, uma década e meia, que começou a ser fortalecida. Então, assim, o trabalho que a gente faz na escola, eu mesmo, que eu posso contar práticos, é formiguinha. É um plantio de uma árvore, eu mesmo colocando o lixo meu mesmo no lixo, é o exemplo, conversando com o diretor da escola, a maneira de podar as árvores,
os alunos vendo uma escola verde, eles acabam, como é que se diz, entrando nesse processo de contato com a natureza. Isso é muito importante, né? Essa questão do contato, a escola ter verde, a escola ter horta, né? E esse ponto que você tocou, da gente dar importância somente na Semana do Meio Ambiente, é uma coisa preocupante, né? Porque o meio ambiente está aí todos os dias e a gente tem visto uma desregulamentação ou desregularização, seria a palavra mais adequada, do clima, né? As chuvas estão ou chegando mais tarde ou mais cedo, ou vindo mais forte, a seca está mais forte. Hoje a gente enfrentou temperaturas esse ano, tanto no inverno nos estados do sul, mais baixo do que o normal, quanto agora no verão nos estados aqui do norte, aliás, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Temperaturas mais altas que o normal. Então a gente está passando por tudo isso. E a educação ambiental é fundamental para que as novas gerações se tenham um conhecimento necessário para poder ajudar a combater os aspectos que transformam nisso. Você concorda com essa afirmação? E dentro disso, quais são os temas que de fato você falou que tem dentro das escolas? E cada matéria trabalha a educação ambiental, mas aí com os aspectos diferentes. A língua portuguesa vai trabalhar um texto, né, com a temática ambiental, é isso? A biologia vai trabalhar as adequações. Como é que funciona na prática isso dentro das escolas? Assim, que nem eu te falo, assim, no livro didático tem assuntos relacionados à questão ambiental. Tem em textos de língua portuguesa, está na biologia, né? Qual é o diferencial do nosso trabalho na escola e da Ecoterra? É a prática. Então a gente consegue sair das quatro paredes da sala de aula e a gente consegue pisar na terra. Então, assim, o conceito nosso e o entendimento de educação ambiental é pisar na terra. Mas isso já é o terceiro setor, né? A Ecoterra é uma ONG, né? Um instituto, né? Que vai trabalhar projetos a serem aplicados dentro das escolas, não é isso? Isso. Daí, assim, na escola que eu trabalho, eu sou professor e sou Ecoterra. Então, assim, na prática mesmo é pegar a enxada e cavar buraco mesmo. É pegar e fazer cova. Fazer a cova, levar os alunos, tem que andar um pouco no sol quente, tem que suar mesmo, tem que pegar uns pingos de chuva. Educação é esse contato que a gente precisa ter, olhar para o sol e falar para os alunos, olha, o sol aqui está no meio, já está próximo do meio-dia. Eles precisam. Então, porque assim, a educação ambiental, aonde que eu quero chegar? É o contato com os saberes da terra, do cerrado. Essa conexão. E está ficando distante porque a sociedade está protegendo muitos filhos. Eu conheço crianças que quase nem pisam na terra. Que estão em apartamento, conectados em aparelhos eletrônicos. Até nós mesmos, às vezes, tem que ter esse policiamento. Tem crianças que ainda não tiveram o prazer de tomar um banho de córrego, de rio. Quando eu falo em educação ambiental, ela é na prática, porque professor, mas isso é tão simples, mas as pessoas não estão fazendo. Então, assim, o exemplo de plantio de árvores foi o que nós fizemos na Escola Estadual Liberdade. Volto a falar para você, não foi um plantio de árvore grande, foi pequeno, né? Porque qual é o segredo de plantar árvore? Fazer que nem o Marcelo Grisol, mandar um abraço lá da Secretaria Fundação do Meio Ambiente, ele falou, capricha na cova. Fazer uma cova caprichada e colocar a adubação orgânica e molhar por 2 anos. Então, o interessante de plantar árvores é você cuidar, porque no Tocantins tem 2 fatores, né, que eu sempre falo para os alunos, né? Tem o sol, que no período da seca tem que colocar uma água, e tem as formigas que trabalham à noite. Aí teve um projeto da Ecoterra na escola Francisca Brandão, que foi o Reciclarte, que aí trabalhou quando tinha o Mais Cultura na escola,
entrando no contexto de política pública, aí trabalhou com recurso, contemplou uma escola do município de Palmas, aí o Reciclarte levou educadores ambientais para fazer oficinas, para reutilizar, por exemplo, garrafa PET se transformar em instrumentos musicais, você reutilizar papel e transformar em arte. Então, assim, a educação ambiental ela é muito ampla. Eu falo um pouco daquilo que eu vivo na prática, mas ela é muito ampla. Que nem o nosso colega e o nosso irmão Carajá estava falando, lá eles trabalham com a questão oral, direto na Ilha do Bananal, né, em contato direto com a natureza. A gente ali na Oreni 3, na escola, é o aluno que quer estar mais conectado e aquele que vem do interior, que está ainda assim, lá no interior eu era feliz e não sabia, banhava no córrego, e agora eu vim aqui por a Oreni 13, eu não consigo nem sair na rua, e já falaram para mim que eu tenho que começar a trabalhar, ter o tal do emprego, fazer o tal da faculdade. Então a educação ambiental, no meu ponto de vista, ela se permeia entre a liberdade do contato com a natureza, mas também o aluno vê algo prático, né? O professor precisa mostrar. Com certeza, isso é fundamental. Então, projetos, por isso que eu trouxe 2 projetos interessantes, aliás, o projeto Cinema e Teatro na Areia, que o áudio do professor Rani estava muito alto na época, na hora não sei se deu para compreender 100% do projeto. Mas, para resumir, era um projeto para ser apresentado durante a temporada de praia, no verão paranaense, e uma semana eram apresentadas peças de teatro ambientais produzidas pelos alunos da rede estadual de ensino, que eram selecionados durante o ano, e a outra semana um filme com uma temática ambiental, né? Estava na época daquele Happy Feet, do filme Pinguim, né? Daquele documentário, e também Uma Verdade Inconveniente. Então, havia esse debate e a gente eles passavam, a Secretaria de Meio Ambiente, esses filmes, e eu acabei fazendo o registro desse material, por isso que eu lembrei até hoje. É um projeto sensacional, as pessoas voltavam de noite para a praia, levavam suas cadeiras de praia, só que dessa vez para assistir um teatro ambiental numa semana e o cinema ambiental na outra. Então, em uma temporada, apenas uma temporada, houve 300 mil espectadores que foram sensibilizados com ações ambientais. Isso fora de sala de aula, né, enquanto as pessoas estavam se divertindo ali no verão. Então, projetos como esse podem ajudar e sensibilizar as pessoas através da arte, né, porque a arte, o cinema, o documentário também servem para mostrar coisas às quais a gente não vai ter um acesso ou não vai conhecer se não tiver alguém que nos mostre, né? Então, é isso. Eu gostei também de ver vocês da Ecoterra também estão trabalhando agora num projeto muito interessante de raizeiros, né? Levando nas escolas também, né? Como é que é esse processo, esse projeto? Então, a Ecoterra, ela nasceu em 1995. E a questão ambiental dentro da Ecoterra, ela está ligada com os povos tradicionais. Quem são os povos tradicionais? São os povos quilombolas, são os povos indígenas e são os povos nativos. E os raizeiros eram considerados antigamente, são os médicos, a farmácia, uma farmácia itinerante. Era a medicina, o raizeiro era o portador do conhecimento, era que nem uma farmácia. E que nem eu falo para você, a Ecoterra fez um mapeamento que existem raizeiros aqui na região do Taquarussuzinho, na região do Taquarussu Grande, do Santa Fé, e ela está trazendo os raizeiros para dentro da escola para ter um bate-papo com os alunos, para eles saberem que existe o raizeiro e qual que é o papel dele, e esses raizeiros estão tão próximos da gente. É aquilo que a gente chama, né? Tornar visível a humanização. São pessoas que detêm conhecimento. E esse conhecimento, ele tem que ser passado.
E ele, para ser passado, é pela educação, é pelo ensinamento. E esses raizeiros, eles estão aqui, por exemplo, assim, eles estão no seu espaço, né? Então, um dos raizeiros, dois estiveram lá na Escola Estadual Liberdade, fizeram a oficina lá com os alunos, né? Então, a ideia desse projeto, que é Enraizando, é trazer esses senhores ou senhoras que são detentores do conhecimento da medicina do Cerrado para dentro do espaço escolar. Entendi. Então eles mostravam o quê? Eles levaram as plantas ou mostraram a capacidade medicinal das plantas que já tinham na escola? Não, eles levaram as plantas e no final teve uma oficina de plantar algumas, né? Tipo malva do reino, a cidreira. Por incrível que pareça, tá se perdendo as pessoas se plantarem essas plantas que parece tão comum no quintal das casas, né? E quando os raizeiros estavam fazendo a oficina e conversando com os alunos, eles estavam lembrando do quintais das casas deles, né? Então houve uma troca de conhecimento. Por exemplo, Ora Pronosis, que é uma planta Ora muito... Pronobis, essa aí. Então, isso também eu sinto muita falta das pessoas explicarem, né? Inclusive da ciência, como, por exemplo, a Fiocruz explorar e estudar melhor. Eu sei que aqui em Tocantins tem um ou dois institutos que estão buscando os princípios ativos dessas plantas, né? Mas esse mapeamento, meus parabéns, né? Esses raizeiros têm um conhecimento ímpar, que bom que vocês registraram, que bom que vocês puderam passar para dentro da sala de aula, e que bom que está rolando projetos de educação ambiental, além dos projetos da escola. Mas na escola você chegou a fazer algum projeto de educação paralela sem ser da Ecoterra? Na verdade, eu aprendi com meu amigo Fernando Amazônia, Fernando Beija-Flor, que me introduziu às questões ambientais, até agradeço a ele, que aonde que eu estiver eu sou ecoterra, inclusive na minha casa. Então até quando eu vou fazer uma entrevista de emprego ou conversar com alguém, mas quem que você é? Eu sou ecoterra, porque realmente eu amo e sou o terceiro setor, eu sou a ONG Ecoterra. Porque, então assim, ó, eu sempre converso com o diretor da escola quando vai fazer um projeto, ó, é o professor Anderson e a ONG Ecoterra, é tudo tranquilo. O que os diretores querem, a comunidade escolar, é parceria de sucesso, que dê certo, né? Então, lá na Escola Estadual Liberdade, foi a primeira experiência que eu plantei árvore na escola, né? Então lá a gente plantou porque a quadra de esporte não tinha nenhuma árvore em volta. Então todo mundo olhava, nossa, não tem nenhum pé de árvore, nem uma sombra. Então a gente plantou umas árvores nativas pela sombra mesmo. Os meninos jogavam futsal, dava o sol quente assim, pela uma necessidade. Daí a gente, vamos plantar, vamos fazer um plantio de umas 20 árvores, vamos plantar muito, não, só para dar uma sombra mesmo. E aí deu certo. A gente, que nem eu te falei, o segredo mesmo foi o envolvimento deles e por incrível que pareça, foi fazer a cova do jeito que foi orientado. Aprendi que o segredo do plantio de árvores é a cova. Aí o que acontece? Esse projeto ele aconteceu em dezembro de 2019. Então, assim, a gente da Ecoterra, a gente trabalha a questão ambiental o ano todo. Claro que quando chega o mês de junho, que é o mês ambiental, a gente é mais requisitado. Quando eu falo educação ambiental, a gente trabalha também aqui na nossa casa. Só um minuto que eu vou mostrar aqui um trabalho que acontece aqui na minha casa. Só um minuto. Inclusive, eu e o Antônio, eu e o Anderson, ajudamos a cavar as covas, né, Anderson, para a sugestão de dia, olha só, Aqui do Dia Estadual da Mata Ciliar, né? Isso, que foi criado, né? Que está em pauta ainda, precisa ser aprovado o projeto, olha aí, ó.
maravilha. A reciclagem, a coleta seletiva. Isso você leva para a escola para trabalhar lá? Não, a gente separa aqui em casa desde 2018. Esse é um trabalho mais da minha esposa, Iva Ramos, que é professora, de separar. Ela que faz a higienização, eu faço o translado. Aí a gente separa, que nem eu falo para você, o nosso trabalho é bem formiguinha mesmo, não tem esse lance de ficar de muito status mesmo. A gente separa aqui e 2 vezes por mês eu levo ali na cooperativa de catadores de palmas, que é a Cooperan, que fica na rua do antigo meio a meio, aonde que é o depósito Atacadão, na 912 Industrial. Por quê? Porque um belo dia a gente estava passando lá, minto. Primeiro a gente assistiu o documentário, falando a sétima arte aí, que é a tua área. Primeiro a gente assistiu, por isso que eu falo que o grande divisor de águas na minha vida foi a Ecoterra. Eu assisti em 2012, 13, um documentário chamado Lixo Extraordinário, do Vic Muniz, que ele mostrava as pessoas nos lixões catando, tentando encontrar recicláveis e catando alimentos. No lixão lá no Rio de Janeiro, tem um aterro sanitário lá, um lixão. Coisa desumana. Posteriormente, na sequência, a gente acabou indo ali na Cooperan, não me lembro em que ano, e a gente viu mulheres, senhoras, que catando, tendo que separar. O pessoal levava o reciclável, mas não levava higienizado, não mandava organizado, era separando no sol quente, um sábado, lá em cima não digo do lixão, que a gente não chama lixo, em casa a gente chama lixo. A gente descobriu que tudo é reciclável. E aí a gente viu, e tocou o coração, porque é aquilo que toca. Aí a gente começou a separar aqui em casa e a gente entrega lá na mão delas, né? Separadinho. Nossa, elas agradecem, elas falam, se todo morador de Palmas fizesse assim, seria perfeito. Aí minha esposa separa o plástico, o vidro e o alumínio. A gente entrega lá, higienizado. Esses 3 a gente faz aqui. E entrega lá certinho, 2 vezes por mês a gente leva. Nossa, eles agradecem. A gente foi conversando, sabendo o preço do que eles vendem, o papel, o plástico, eu não lembro agora. Mas eu lembro quanto que eles conseguem de renda. E é menos de um salário mínimo. Daí foi tocando a gente, nós somos um catador, menos que um salário mínimo. Aí foi conversando a formação deles. Eles são analfabetos ou têm mau ensino, a primeira, segunda série. Aí vai descobrindo onde que eles moram. E são trabalhadores que estão invisíveis. E daí a gente começou a fazer o nosso trabalho aqui em casa. E interessante que nem por isso que eu falo, a prática é o que toca. Que assim, tipo assim, eu sou educador ambiental, tem muitas pétalas da educação ambiental. Inclusive, o cinema, que é a sétima arte, é um. A oralidade dentro da floresta do povo Carajá é um. E o reciclável é outro, o plantio de árvores é outro. Então, assim, tem muitas frentes. Você tem que olhar o seu meio. Então, o que a gente pensou aqui em casa? O nosso meio é o lixo, que a gente não fala mais de reciclável. Então, a gente leva lá na Cooperan, na cooperativa. Quem mora na região norte, tem um amigo meu olhando aí, o Rony Sclei Araújo, que é formado em geografia, ele mora lá na região norte, perto do quarteto. Lá tem as Campa, tem uma outra associação. Então, assim, tem esse trabalho na escola de educação ambiental que eu mesmo faço lá, que foi o plantio de árvores, em parceria com a comunidade escolar, pela necessidade da quadra de esporte, tá com o solzão lá. E aqui em casa a gente faz essa educação ambiental do reciclável. Aí tem outras frentes que dá para a gente trabalhar, né? Então, eu estou contando assim... Ótimo. Aqui a Fátima Jacob, que participou conosco no começo, está dizendo assim, que a escola é o local
para discutir cientificamente o equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente natural. Né? Com certeza, concordo também. O que você acha sobre isso? Então, eu concordo com a parte teórica, é isso mesmo. Que nem Porque a ela gente tem a está... capacidade e as diversas matérias, né, para poder explicar como que funciona o processo de um impacto ambiental ou de cortar uma floresta, o que acontece com o solo, né, o que você, com o aquecimento global, quais são as consequências, né, ou dos alimentos transgênicos, né, de não ter uma semente que realmente possa ser fertilizada novamente. Então, tem uma série de fatores que a escola, por estar dentro desse conhecimento, né, da transmissão de conhecimento, exerce um papel fundamental na formação dos jovens que daqui uns 10, 20 anos vão assumir, né, vão começar a entrar no mercado de trabalho, daí vão assumir um pouco depois, né, mas já vão participar do mercado de trabalho daqui a poucos anos. Né? A Michele aqui está parabenizando também a discussão. Obrigado, Michele, pela audiência. Fico muito feliz e honrado. Aliás, todos que estão assistindo, que assistiram, passaram por aqui. Pode falar, Anderson. Marco, a parte teórica ela é muito importante, porque, olha só, tem alguns tabus que precisam ser quebrados aqui no estado do Tocantins. Por exemplo, alguns alunos acham que o cerrado pode ser queimado todo ano. Eu já ouvi todo isso mundo várias vezes. Normal, não só alunos, muitas pessoas, inclusive que dizem que o cerrado foi feito para ser queimado. Então, aí abre margem por falta de conhecimento das pessoas poderem queimar, por exemplo, assim, pequenos espaços ali no quintal de casa, depois na chácara, depois em outro espaço. Então, falando um pouco o que a professora Fátima falou, a parte teórica é muito importante, porque o conhecimento ele esclarece, são tabus que são queimados. Por exemplo, a Ecoterra ela tem uma atuação também nessa parte de conhecimento. Por exemplo, a gente já fez seminários sobre a água do Taquarussuzinho em parceria com o CIMI e a Associação Água Doce. E qual foi a pauta? A pauta foi a água do Taquarussuzinho. Se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017, o Taquarussuzinho, que é o rio que nos dá a água que a gente bebe em nossa casa, ele secou. Pouca gente sabe. Foi um ano que teve muita retirada de água dele legal, porque as pessoas acabam tendo, nem todos, né? Alguns têm chácara, acabam usando a água para outros fins. Tem a questão do assoreamento, tem a questão da queimada, que queima a mata ciliar. Olha onde que nós chegamos. Por isso que é importante esclarecer sobre a mata ciliar. Só para concluir o raciocínio, então a Ecoterra, a gente fez esse seminário sobre a água lá no Santa Fé, com a comunidade de lá, na associação de moradores. Mas cabe também dentro do espaço escolar. Marco, te fazer uma pergunta. O que é mata ciliar? O que é mata ciliar? A mata ciliar, da mesma forma que os cílios protegem os olhos, né? A mata ciliar é a floresta e as árvores e as matas que tem na beira dos córregos, rios e nascentes para justamente proteger e criar os corredores de biodiversidade para manter a qualidade da água, ser de filtro do assoreamento que chega no rio. Então são as matas que ficam na beira dos córregos de água, a mata ciliar. E é importantíssimo para não assorear, para manter a qualidade da água, para manter a biodiversidade, os insetos que são polinizadores, né? Tem uma série de benefícios que são muito mais ricos do que a própria corte da floresta pode trazer. Perfeito. A Yara, que é aluna da Escola Estadual Liberdade, mandar um abraço para você, para toda a turma 1304. Então, a mata ciliar é onde que está aqueles pés de buritis, que as araras gostam de sentar lá
e se alimentar, né? Os pássaros também, eles precisam muito das matas ciliares, né? A gente também tem que, Marco, eu até aprendi na Ecoterra que, até passar uma mensagem para todo mundo que está ouvindo, que o cerrado, a natureza, ele é para além do ser humano, é para todos os seres. Então a preservação do meio ambiente, uma mata ciliar com pé de buriti, com pé de açaí, de cupuaçu, ela é também para todos os seres, para a arara, para o tatu-peba, para a borboleta, para os peixes, para a onça, para o papagaio, para todos os seres. Eu sempre, como professor de geografia, eu sempre passo para os meus alunos que a gente tem que entender que a natureza é para todos os seres, não é só para os seres humanos. Então a gente é privilegiado aqui no estado de Tocantins, em Palmas, de ver as araras passando aí pela manhã, no final da tarde, em cima de nós, né? Assim, modo de dizer, né? É uma cena linda. Eu nunca tinha visto isso em nenhuma outra cidade do mundo. E eu conheço muitas. Mas, Anderson, antes de você concluir essa tua fala, eu só queria... Você deixou em aberto essa questão do cerrado e da queimada do cerrado. Eu entrevistei uma especialista do ICMBio, uma bióloga, ela fez o doutorado em queimadas dela, e ela fez essa pesquisa dizendo o seguinte: o cerrado, ele pode sim estar preparado para as queimadas ocasionais, ou seja, decorrentes de um raio, não queimadas provocadas pelos seres humanos. Essas queimadas, a probabilidade de acontecerem é a cada 7 anos, foi o que ela me falou. Então, por que os 7 anos? Porque dá tempo, não é que dá tempo, é porque daí essa probabilidade e a chance, a cada 7 anos, digamos assim, que aconteceria uma queimada dessas, as plantas do cerrado já estariam desenvolvidas e já estariam resistentes à queimada, porque elas são árvores que resistem a isso, justamente porque a gente tem um período de seca. E essas tempestades de raio acontecem entre os meses de abril e maio, que é justamente o final da época das chuvas, ou seja, não tem um material lenhoso tão grande e que vá devastar o meio ambiente, como em julho, agosto e setembro devastam, e que a gente vê, né, esses resquícios de morte, né, de morte não, de incêndio florestal e, consequentemente, morte do ecossistema, dos animais, né, de toda a natureza, como a gente vê né, na própria Gazeta do Cerrado, a gente noticia, né, vários grupos, vários jornais de repercussão internacional também. Tanto é que tem correntes internacionais que falam salve o Cerrado, salve a Amazônia, né? Então a gente fica muito preocupado que eles se utilizem desse processo natural e esporádico para justificar uma prática irregular de queimada, sendo que, se você cortar a árvore e o capim e deitar ele no solo, ele mesmo vai economizar, inclusive, os nutrientes e os fertilizantes que você teria que comprar para poder fazer o plantio, né? É isso então, aí. isso também faz parte do processo. Professor, nós estamos chegando ao fim. A gente falou dentro das temáticas abordadas ali, terceiro setor, da dificuldade de só falar sobre a questão ambiental e educação ambiental na Semana do Meio Ambiente. Então, eu gostaria que você agora fique livre para poder fazer as considerações finais a respeito da importância da educação ambiental nas escolas, porque a gente está contextualizado dentro desse setor, né? E também parabenizando o seu trabalho dentro da escola, o seu trabalho enquanto Instituto Ecoterra, que é fundamental e inspirador para muitas pessoas e muitos jovens que têm contato com esse trabalho muito bonito que há mais de 20 anos vocês realizam aqui. Meus parabéns. Primeiramente, Marco, eu queria falar, eu sou formado em História. Cara, nós já estamos no mês de novembro e a Gazeta do Cerrado está desde o mês de junho, ou se eu não me engano antes, fazendo live, levando conhecimento. Eu queria primeiro dar os parabéns. Foi chão aí, passou muita gente aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite, sabe? Muito feliz mesmo. O que eu queria passar E você fez parte do primeiro, inclusive a nossa ação de sugestão para o Dia Estadual da Mata Ciliar foi o que inspirou a criação desse programa, Terça Ambiental.
né, para a gente fazer, e a nossa sugestão, o Instituto Ecoterra foi parceiro, a gente conseguiu as mudas, você me ajudou a cavar os buracos, limpar o chão, organizar tudo, para a gente realizar o primeiro plantio do primeiro dia estadual da Mata Ciliar, do Tocantins, né, um projeto que foi defendido e apresentado pela deputada Lona Ribeiro, e é com muita honra e alegria que a gente foi parceiro de lá, e foi por causa daquele programa, no dia 5 de julho, que daí foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, que a gente iniciou aí essa jornada, que daí nas terças-feiras começar o Terça Ambiental. Então você fez parte do primeiro, muito obrigado. Não, parabéns. Não, a mensagem que eu queria passar é que a educação ambiental, para mim, ela é uma filosofia de vida. Então, assim, muito além de eu ser professor, de conseguir realizar os objetivos pedagógicos de aprendizagem, eu acho que eu queria passar para cada um que cada um pode fazer um pouquinho dentro do seu espaço, né? Então, assim, eu acho que a grande mudança mesmo parte da gente com os nossos hábitos, né? Eu acho que o grande lance é a gente mudar os nossos hábitos, fazer a nossa parte. Eu fui uma pessoa que eu me considero que eu vou evoluindo, que eu tive uma formação uma formação assim, que naquela época foi muito boa, né? Que eu comecei a estudar nos anos 90. Então, assim, eu não conhecia a educação ambiental. Então, assim, eu sou sincero, eu acho que houve evoluções. A educação ambiental está aí, a Semana do Meio Ambiente ela está consolidada. Eu acho que o nosso papel é fazer o trabalho formiguinha, não só na Semana do Meio Ambiente, que é o que a Gazeta do Cerrado está fazendo agora, e a gente fazer dentro do nosso espaço, que eu acho que o que a gente mais ganha é de ter uma vida de paz e uma vida de prazer. É isso. Eu acho que a grande mudança parte da gente. Alírio. Eu tô aqui, eu tô sentindo o perfume da dama da noite, e você falou o prazer, isso é um prazer inenarrável. Eu não consigo transmitir esse aroma dessas flores da árvore aqui que estão na floração. É perfeito, né? Esse cenário acho que eu vou adotar enquanto não chove, eu vou conseguir manter aqui. E a gente fica muito feliz com a sua participação. Eu estou conversando aqui com o Anderson Fonseca, ele é professor de História, ele é mestrando em História e Cultura das Populações Amazônicas, ele também é educador ambiental e presidente da Ecoterra, esse instituto que a gente estava falando há pouco. Muito obrigado, além de ter muita experiência, você falou que tem pouca, mas tem muitos, participar de vários projetos ambientais, fazer muito mais do que muita gente, né? E plantou muito mais do que uma árvore, que eu sei. Então, a gente fica agradecido pelo seu trabalho dentro da escola, e o trabalho é formiguinha, parece que é, mas ele ecoa, né? E nós estamos aqui para ecoar as ações ambientais através de um veículo de comunicação. Isso vai ficar aqui permanente no site, você pode compartilhar, acessar sempre que quiser, e conte conosco aqui da Gazeta para ecoar as ações ambientais, nós somos parceiros. Então, muito obrigado. Então, valeu, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre a questão da fiscalização ambiental, a questão da Naturatins, que eles estão com muita dificuldade em fazer a fiscalização ambiental aqui no estado do Tocantins. Então, a gente está convidando alguns para poder sugerir e organizar a questão da cobrança pelo novo concurso público para fiscais, além da questão salarial que está defasada, não só para eles, mas para todos os servidores públicos aqui do estado. Então, acompanhe essa e outras notícias aqui na Gazeta do Cerrado e no nosso programa Terça Ambiental. Se você tiver alguma sugestão, algum convidado, alguma pessoa especial que você gostaria de ver aqui na Terça Ambiental Gazeta do Cerrado, pode mandar uma mensagem no privado, né, mandar aos cuidados de Marco Jacob, que a gente vai olhar com carinho e vai convidar assim que tiver agenda. Então, espero gratidão por vocês terem acompanhado, quem acompanhou os trechinhos, e fico muito feliz pela participação de todo mundo, e até semana que vem.